Con la finalidad de entender cómo funciona un sistema fotovoltaico conectado a red de generación distribuida, vamos en esta oportunidad a estudiar un inversor, corriente continua, corriente alternada para esa aplicación. Esos inversores actualmente asumirán una enorme importancia ao ponto de praticamente constituir, junto com os módulos fotovoltaicos, a parte central de um sistema fotovoltaico, principalmente de uso em geração distribuída. Então, estes inversores vamos estudar da seguinte forma nesta apresentação. Primeiro vamos ver o que é o sistema fotovoltaico conectado à rede elétrica, conhecido como SFCR. A seguir vamos ver inversores, corriente contínua, corriente alternada para esses sistemas. Inversores con seguidor de ponto de máxima potência, conhecido como MPPT. Funções dos inversores para sistemas fotovoltaicos conectados à rede. Tipos de inversores, inversores controlados, chaveados pela rede, inversores autorregulados, também conhecido como autochaveados, inversores autochaveados com e sem transformador. E vamos ver também aspectos do interior de um inversor na parte eletrônica, como estão construídos. E finalmente vamos mostrar alguns exemplos de inversores. Então, estes equipamentos eletrônicos realizam muitas funções dentro de um sistema fotovoltaico conectado à rede. E eles vão permitir dialogar, o diálogo entre o sistema fotovoltaico e a rede elétrica. Então, lembrando para os que não sabem, e apresento aqui para os que só agora estão aprendendo, que um sistema fotovoltaico conectado à rede elétrica, como o nome mesmo já diz, trabalha junto com a rede de distribuição de energia elétrica das concessionárias de energia. Então, essa energia chega de fontes diversas, né, de hidrelétricas, de usinas termoelétricas. Toda essa energia elétrica vai chegar até o padrão de entrada, que está constituído por um relógio e as chaves liga, desliga, e todo o sistema de proteção e segurança e aterramento. A partir daí, essa energia entra nas casas, edificações, e através de uma instalação elétrica é distribuída em todo o interior, alimentando diferentes cargas, e tudo numa tensão alternada, geralmente de 127 voltios, mas em outros países existe tensão 220 voltios e 60 Hz a frequência aqui no Brasil, em outros países 50 Hz. Esse sistema é o que funciona normalmente em todas as casas ligadas a uma rede de distribuição de energia elétrica. Quando se instala módulos fotovoltaicos nos telhados, então essa geração vai acontecer durante as horas de sol, durante o dia. Então os módulos fotovoltaicos vão converter a energia solar em eletricidade em corrente contínua. E essa energia vai chegar assim numa tensão em corrente contínua até um inversor. Um inversor de corrente contínua, corrente alternada, conhecido assim atualmente como inversor solar ou inversor grid-IT, ou seja, significa inversor conectado à rede. Então este inversor ele vai fazer a conversão de corrente contínua alternada, e a partir, aqui nessa linha verde, vamos ter a energia já em alternada, compatível com a energia, a tensão e frequência da rede. Essa energia vai entrar, vai chegar também à moradia e vai alimentar as cargas durante o dia. Mas pode existir também aqui, no caso, um excedente, né, de energia fotovoltaica que vai ser transmitido, injetado na rede de distribuição de energia elétrica. Se por acaso precisamos de uma maior carga superior à energia que está sendo enviada pelos módulos fotovoltaicos, aí entra a rede elétrica.
Por tanto, este equipamiento aquí va a tener un punto, ¿no?, donde se van a interagir, que geralmente está en la caja de distribución de energía eléctrica. Durante la noche, entonces, el sistema fotovoltaico SAI no funciona por razones obvias, ¿no? No tenemos energía solar y ahí la red eléctrica va a entrar directamente, toda energía eléctrica para alimentar a casa vai vir da rede de distribuição. Então, na realidade, esses sistemas fotovoltaicos conectados à rede elétrica, que é o nome, podem funcionar de forma distribuída, né, de geração distribuída, quando a geração está próxima à carga. Mas também pode funcionar na forma de geração centralizada, que é o caso das usinas fotovoltaicas que estão instaladas longe, né, das cidades, em lugares muito afastados, mas também é através de inversores de grande potência e de transformadores. Finalmente, essa energia é conectada no sistema de transmissão de grande porte, que é o SIM, no caso do Brasil. Neste gráfico mostra com melhores detalhes como funciona o sistema fotovoltaico, né? Então, aqui temos os módulos, que depende da potência, né, da instalação. O quadro de proteção em corrente contínua, toda parte aqui é em corrente contínua. Tudo que está em azul são cabos de corrente contínua. Depois, esse quadro de proteção está ligado pela entrada do inversor. Vamos ter aqui a entrada em contínua. E a partir de aqui vamos ver a saída em corrente alternada. Então, esses já são cabos em corrente alternada, que vai chegar a um quadro de proteção em corrente alternada. Finalmente, aqui vamos chegar aqui nessa etapa, que é o contador de produção de energia. Aqui vai passar também por um quadro elétrico, que é onde se junta a energia que vem da rede pública. E vamos ter também um medidor, contador de consumo. Atualmente existem medidores bidirecionais que fazem numa só unidade a medição, mas dessa forma vamos saber quanto de energia está sendo produzida e quanto de energia está sendo consumida da rede. E existem regulamentos disso, normas. No caso do Brasil, a resolução normativa 482, revista em 2015 e atualmente também ainda em discussão. Essa energia, então, quando se tem créditos, existe um período para descontar, existe todo um regulamento. Então, um sistema fotovoltaico conectado à rede na forma de geração distribuída pode produzir excesso de energia elétrica injetando na rede, gerando créditos de energia. E quando não há produção de energia, é utilizada a energia elétrica proveniente da rede de distribuição. Esse é o funcionamento de um sistema fotovoltaico conectado à rede. Posteriormente, vamos ter uma aula muito mais específica sobre este tema. Nosso foco é o equipamento central, né, destes sistemas, que é o inversor. Então, este inversor, como vimos já numa outra aula sobre inversores de sistemas isolados, então, a finalidade é fazer a conversão de corrente contínua a corrente alternada, só que no caso da rede elétrica, estes equipamentos realizam muitas outras funções. E, bom, esse já é um gráfico que faz o resumo de tudo, né, que estamos falando, que tem os módulos fotovoltaicos, de novo o inversor, a rede elétrica e as cargas em alternada. Então, o que é o inversor para sistemas fotovoltaicos conectados à rede? Também conhecidos como, quando é conexão à rede, também conhecida como on-grid. Então, essa energia vai passar por sistemas de condicionamento de potência, que vão ter a função de adequar ao modo como a energia elétrica está fluindo nas linhas de distribuição. E ao mesmo tempo, este equipamento, este inversor, que é um equipamento avançado de eletrônica já bastante complexa, ele vai copiar o padrão
y fornecendo el mismo tipo de sinal eléctrico. O sea, a función de ese inversor es transformar la corriente continua de un módulo fotovoltaico em alternada, mas no mesmo padrão da energia proveniente da rede elétrica. Então, esse inversor, também conhecido como grid-IT, inversor conectado à rede, são muito mais complexos que os inversores autônomos utilizados em sistemas isolados, né? Então, um inversor autônomo não pode ser ligado diretamente a redes de distribuição, porque não contam com o mesmo controle sobre a tensão, fase e frequência que esses inversores conectados à rede elétrica. São muito diferentes. Então, o diagrama de fluxo que vamos ver é este, né? A etapa em corrente contínua é só desde o gerador fotovoltaico até a entrada em contínua do inversor. Esse aqui é o símbolo do inversor, corrente contínua alternada. A partir daqui da alternada vamos já ter uma onda senoidal compatível com a energia da rede elétrica. E aqui vamos ter toda aquela interface de alimentação das cargas e também do diálogo com a rede elétrica. Estes inversores conectados podem ser interligados de duas formas. Uma primeira forma é diretamente à rede. Neste caso, a energia elétrica é injetada no sistema para ser utilizada pelos consumidores mais próximos. Ou seja, toda a energia vai para a rede, aquela energia proveniente da geração fotovoltaica, e vai ser injetada na rede de distribuição de energia e vai ser consumida pelas cargas mais próximas, né, do local onde está sendo injetada. E a outra forma de interligação é através do ponto de conexão da edificação com a concessionária, que esse é o caso mais comum. Nessa situação, a energia elétrica gerada pelo sistema fotovoltaico conectado à rede, toda essa energia é consumida na própria edificação e o excedente é injetado na rede de distribuição. Então, aqui nesse primeiro caso, alguns países, como a Espanha, por exemplo, não tem essa etapa assim de criação de créditos, excedentes, injeção. Nesse caso, toda a energia é injetada na rede elétrica e a casa está consumindo sempre energia da rede. Aí se faz uma diferença, né? Quanto energia foi injetada na rede e se faz a diferença de quanto foi consumida. Aqui, nesse outro caso, que é o caso do Brasil, aqui utilizamos já uma normativa que define como se contabiliza os créditos, né, e quanto tempo. Isso já está estipulado nas resoluções, como já falei, a 482. Então, estes inversores geralmente estão na faixa de potência até de 5 kW pico e geralmente são monofásicos. Já quando são de maior potência, vamos ter inversores trifásicos, né, que são mais complexos. E trifásico também dá para fazer um sistema trifásico a partir de 3 inversores monofásicos. Então, essa já é outro tema, né? Mas existe essa possibilidade, né, para sistemas de maior potência e inversores trifásicos. Uma questão importante que foi sendo introduzida nos últimos anos, todos os inversores da atualidade contam com essa etapa, que são os inversores que incluem o denominado MPPT. MPPT é o ponto na realidade significa seguidor de ponto de máxima potência. A que se refere isso? Que todo o módulo fotovoltaico ele vai ter uma curva característica que já vimos, que é uma curva para valores máximos, né, onde temos a corrente em curto-circuito e a tensão de circuito aberto, e aqui vai existir um ponto de máximo, né, um ponto máximo, e se fazemos a curva de potência, vamos ver que ela
él de forma linear, né, até certo ponto que ponto máximo justamente é a máxima geração, conhecido como MPP, ponto de máxima potência, e a partir daí começa a cair até chegar ao valor da tensão em circuito aberto. Só que essa tensão de esse ponto de máxima potência pode acontecer em alguns momentos, quando temos a máxima radiação solar. Então, geralmente isso muda muito, né? Porque vamos ter aí momentos em que essa irradiância vai diminuir, né? Depende do dia, da hora e das condições climatológicas. Então, este ponto de máxima potência ele vai mudando muito rapidamente. Então, o resultado é que vamos ter aí uma energia com bastante intermitência. Então, através do avanço dos sistemas, principalmente de eletrônica, atrelada a sistemas de controle por computador, foram sendo desenhadas diversas estratégias, algoritmos, ¿no? Principalmente, que constituyen os denominados sistemas de seguimiento de punto de máxima potencia, conhecidos mais popularmente como MPPT, que vem do inglês, né? Maximum Power Point Tracker. Esses pontos, esse seguidor vai acompanhar todos os pontos de variação de máxima potência a cada instante. Então aqui vemos neste exemplo que esse seguimento de ponto de máxima potência é um processo de controle utilizando algoritmos apropriados, no qual o inversor procura manter o gerador fotovoltaico operando em uma região da sua curva característica na qual o produto corrente e tensão tenha seu valor máximo, de forma a otimizar a extração de potência do gerador fotovoltaico. Então vemos neste gráfico que aqui vemos duas condições de temperatura e diversas irradiâncias, 1000 watts por metro quadrado, 600 watts por metro quadrado, 300 watts por metro quadrado, com temperatura de 300 Kelvin. E a mesma coisa com temperatura de 330 Kelvin. Em todos os casos, vamos ter diferentes pontos de máxima potência que vão mudar rapidamente de acordo com as condições. Então, esses pontos, através de algoritmos, de forma automatizada, justamente o seguidor de máxima potência vai acompanhar todos esses pontos e vai tentar fazer obter sempre a mesma potência, né? É o caso, por exemplo, se vemos que aqui é corrente 5 amperes e vamos dizer aí uma tensão de 10 voltios, então a potência vai ser sempre aqui 50 vatios, né? 5 vezes 10. Mas se está em outro ponto aqui de 1 ampere, e para obter esse mesmo valor aqui vamos ter outra tensão simulada através de algoritmos para ter a mesma potência. Ou seja, a ideia é sempre, mesmo que mudem os pontos de máxima potência, mudando os valores de corrente e tensão, vamos ter sempre a tendência a ter a máxima potência. Isso pode mudar assim em condições meteorológicas diferentes, quando existem mudanças lentas, ¿no? Por exemplo, nuvens que estão avançando lentamente, com sombreamento. Então, essa curva aqui é da potência. E vamos ver que, no caso, esse aqui é para 800 vatios por metro quadrado, uma irradiância desse valor. E aqui maior, nesse caso, essa curva preta, aqui é para 200 watts por metro quadrado. E aqui toda essa curva aqui em zigue-zague é o tracking, ou seja, o acompanhamento do seguidor de máxima potência que vai variando lentamente, né? Então ele vai seguindo os pontos de máxima potência através de algoritmos matemáticos, depende de que tipo, né? Existem diversas abordagens. Neste caso aqui estamos utilizando uma abordagem conhecida como PIO, Perturb Observe.
Várias estratégias existem para fazer esses procedimentos MPPT. Neste caso aqui temos em condições rápidas, mudanças rápidas. Então o comportamento tanto para 200 como 800 vatios, aqui watts por metro quadrado, vamos ter outro tipo de comportamento. Bom, a ideia então é isso. Em resumo, o seguidor de máxima potência tenta obter sempre a mesma potência, máxima potência, para diversas condições de variação da curva característica do módulo fotovoltaico. Esses inversores, que a maior parte dos inversores da atualidade incluem essa etapa MPPT. Então transformam a energia variável que chega ao inversor na relação ótima de corrente e tensão, com a finalidade de aproveitar da melhor forma possível essa energia. E devem atender estas características, esses seguidores de máxima potência, serem primeiro precisos, ter precisão, ou seja, que devem fornecer medidas de corrente e tensão de qualidade. Outra característica, a eficácia, ou seja, devem encontrar a potência máxima mesmo com a ocorrência de máximos locais. Ou seja, se acontecem mudanças rápidas que atingem os valores máximos de um valor inferior a um superior, rapidamente ele deve responder e encontrar a potência máxima, mesmo com essas variações. A rapidez significa que devem adaptar-se rapidamente às variações bruscas de irradiância, causadas, por exemplo, por nuvens passageiras. Um dispositivo MPPT geralmente está dividido em dois blocos básicos, um denominado secção de controle e outro secção de potência. Bom, em resumidas contas é isso, o inversor que inclui MPPT. O estudo desse segmento de ponto de máxima potência é bastante complexo, né, e precisaria uma aula específica sobre esse tema. Então, toda a função dos inversores de sistemas fotovoltaicos conectados à rede elétrica seguem o seguinte. Primeiro, a primeira função é converter a corrente contínua proveniente do arranjo fotovoltaico em corrente alternada segundo os parâmetros elétricos da rede de distribuição. Essa é a principal função, né, e até a origem dos inversores foi isso. Ou seja, converter a corrente contínua em corrente alternada numa onda senoidal pura, de acordo com os valores e comportamento da rede de distribuição. Outra segunda função, ajustar-se ao ponto de máxima potência, MPP, do gerador fotovoltaico com a finalidade de obter a máxima energia. E isso é o que faz esses seguidores de ponto de máxima potência. Terceira função, registrar a operação do sistema, armazenando e transmitindo os dados obtidos durante seu funcionamento por meio de displays, cartões de memória, transmissão de dados através de internet ou telefonia celular. Então, hoje em dia, na atualidade, todos esses inversores já contam com essa etapa, de tal forma que o monitoramento é feito até por um telefone celular, né? Na tela do celular podemos ver em qualquer lugar que o usuário, o técnico se encontre, ele vai perceber como que está o desempenho do sistema fotovoltaico na realidade, né, a partir do inversor. Outra função é possuir dispositivos de proteção, tanto em contínua quanto alternada, por exemplo, diversos dispositivos de proteção contra curtos-circuitos, proteção contra inversão de polaridade, proteção contra sobrecargas e sobretensões, proteção para a conexão com a rede e várias outras. Então depende da complexidade, né, do inversor, mas inclui tudo isso. Então essas são as 4 principais funções de um inversor conectado à rede elétrica da atualidade. E quais são os tipos de inversores? Então existem 2 grupos, de acordo com o modo de operação. Podemos dizer que existe o primeiro grupo, que são os inversores controlados, chaveados pela rede. Controlados ou chaveados pela rede. E o segundo é inversores autorregulados, ou também conhecidos como autochaveados.
Y de esa familia podemos ver que existen los inversores autochaveados con transformador de baja frecuencia, LF. Existen también los inversores con transformadores de alta frecuencia, HF, y inversores sin transformadores. Los inversores controlados o chaveados por la red son equipamientos feitos geralmente utilizando un dispositivo electrónico conocido como tiristor. Na realidad el tiristor es un nombre más popular, mas su nombre técnico es o SCR, Silicon Controller Rectifier, que es conocido también como SCR, que es un rectificador controlado, ¿no? A través de este gate, que es una porta. Aquí en realidad es un diodo. El diodo se comporta como una llave, liga-desliga. Entonces aquí cada vez que en un gate recibimos un pulso proveniente de un generador de pulsos, aquí ese dispositivo va a entrar en conducción. Cuando no existe ningún pulso, él va a ficar como si fuese un circuito abierto. No va a permitir el paso de la corriente eléctrica. Entonces ese denominado SCR es un dispositivo electrónico cuya condición de sentido directo es controlada por la aplicación de un pulso de corriente, aquí en una porta o gate. Y esos inversores chaveados, ellos ven así colocados generalmente en ponte, ¿no? En una ponte, y aquí mudando los pulsos, que puede ser de un sistema auxiliar electrónico. Hoy en día es más utilizado PWM, que es con modulación por largura de pulso. Entonces, vamos aquí calculando en qué momento, ¿no? Fornecer los pulsos a estas llaves feitas por tiristores, y el resultado va a ser un chaveamiento, ¿no? Y usted aquí en la entrada del primario del transformador ya una onda senoidal, depende de la precisión. El resultado después ya no primario, vamos a tener ahí más ondas senoidal de acuerdo con la red de energía eléctrica. Entonces este tipo de inversor ainda es utilizado en sistemas de grande potencia y en sistemas de potencia hasta 5 kilovatios pico. Mas existen para esas potencias pocos fabricantes de ese tipo de inversores controlados o chaveados por la red. Entonces ese inversor controlado, chaveado por la red, utiliza a frecuencia y tensión de la red de energía eléctrica, ¿no? Si es 60 Hz, entonces va a trabajar con esa frecuencia y a tensión también. Entonces esa frecuencia, esa tensión va a hacer el chaveamiento de los SCRs a través de aquella entrada denominada porta o gate. Y caso existe una queda de tensión, el inversor deslígase automáticamente. Y por tal motivo ese tipo de inversor no puede funcionar de modo autónomo, porque está bien relacionado con la red eléctrica, ¿no? Y durante su funcionamiento son generados pulsos, aquí de esos pulsos de onda cuadrada, y por eso ese tipo de inversor también es llamado de inversor de onda cuadrada. Entonces esos pulsos son los que ingresan en las portas o gate del SCR. De esa forma vamos a obtener a onda senoidal. Con relación a esos mismos inversores, las diferencias de forma de onda senoidal de la red eléctrica provocan el aparecimiento de grandes distorsiones armónicas y alto consumo de potencia reactiva. Entonces esa es la variación, ¿no?, de la red eléctrica, de la forma de onda. Por causa de eso, son utilizados filtros de salida y dispositivos para limitar esos armónicos. Y para isolar a la red he utilizado transformadores que pueden ser de 50 o 60 Hz, ¿no? En el caso de Brasil es 60 Hz. Y en los inversores más modernos, los pulsos son emitidos por un microprocesador, generalmente utilizando la técnica de modulación por largura de pulso u otras alternativas. En este tipo de inversor, retardando impulso, controle por ángulo de fase, es posible también implementar un sistema de
seguimiento de punto de máxima potencia. Entonces, este es un grupo de inversores, ¿no? Una familia, generalmente para sistemas fotovoltaicos de grandes potencias. Los más comunes en la actualidad son este otro grupo de inversores autorregulados, conocidos también como autochaveados. En estos inversores autorregulados se utilizan dispositivos electrónicos que pueden ser ligados o desligados con un circuito auxiliar en ponte. Y dependiendo de la tensión y desempeño, existen 4 dispositivos electrónicos fundamentales para hacer ese tipo de conversión. Primero, denominado MOSFET, que es un transistor de efecto de campo de semiconductor de óxido metálico. Entonces, ese MOSFET, transistor de efecto de campo, vamos a ver después, que permite también a través de un aporte o gate o controle, como si fuese una llave de liga-desliga. Los transistores bipolares NPN o PNP son la forma más antigua, ¿no? Los transistores son más dispositivos mucho más antiguos y ya vienen siendo utilizados desde muchas décadas. GTO, Gate Turn Off Tiristor, son tiristores o dispositivos parecidos a OSCR de desligamiento por la porta con frecuencias de hasta 1 kHz. O sea, él también cuenta con un gate. Y IGBT, que es Insulated Gate Bipolar Transistor, que es un transistor bipolar de porta isolada. Todos estos dispositivos tienen alguna alternativa de controlar energía eléctrica a partir de un punto hasta la salida. Entonces, en ese caso, MOSFET, existe MOSFET canal N y MOSFET canal P. Depende de cómo fueron fabricados. Más en ambos casos tenemos ahí esa gate o porta y vamos a ver un dreno y una fuente, son los denominados. Entonces, a través de este gate vamos a permitir el paso de la corriente eléctrica o bloqueo, ¿no? Cuando existe pulso, ahí va a existir el paso de la corriente. Cuando no existe ningún pulso, el bloqueo. El transistor bipolar también él viene en la versión NPN con AZ para afuera y PNP con AZ para adentro. Y en el caso cuenta con colector o emisor y a base. Y en la base podemos inyectar pulsos que hacen con que el transistor también conduzca o no, dependiendo de cómo se hace ese control. Entonces, otro es el GTO, también vamos a tener ahí un ánodo y un cátodo y un gate que va a permitir el paso de la corriente eléctrica o bloqueo. Y por último, UIGBT, que también es otro dispositivo que tiene un colector, un emisor y una porta o gate, parecido al transistor bipolar, más con muchas otras características. Entonces, son los 4 dispositivos utilizados para hacer la conversión de corriente continua alternada. Aquí vemos en este caso de inversores autorregulados o chaveados, autochaveados, un diagrama feito en pontes, el diagrama en ponte con MOSFET de un inversor. Entonces aquí el módulo fotovoltaico gera en corriente continua, ingresa en la etapa de corriente continua de un inversor que está aquí, y a partir de esos pulsos, aquí vamos a tener un generador de pulsos. Obviamente esos generadores están dialogando, ¿no? Con la forma de la red eléctrica. Aquí vamos a tener ahí una salida y entrada de primaria de un transformador, ya un signal senoidal, ¿no? Que aquí ya en el primario y en el secundario vamos a tener a tensión y a frecuencia adecuada a la red eléctrica. Entonces ese sería un inversor autorregulado. Esos inversores, como ya falé, esa onda senoidal puede ser producida utilizando esos 4 dispositivos electrónicos y las portas o gate podemos utilizar la modulación por largura de pulso, PWM, y con eso conseguimos reproducir de forma óptima una onda senoidal.
Esse princípio está baseado no chaveamento rápido do estado dos componentes, gerando pulsos com frequências que vão de 10 a 100 kHz, com duração e espaçamento próximos de uma onda senoidal. Na realidade, através dos pulsos do PWM dessa modulação, vamos obtendo a onda senoidal pura. E utilizando um filtro passa baixa é obtido um sinal elétrico compatível com a rede de energia elétrica. Mas existe um problema, né, de PWM, como está trabalhando com frequências de 10 a 100 kHz e fazendo um chaveamento, o que vai acontecer é produzir interferências em alta frequência. Portanto, essas interferências devem ser amortecidas utilizando circuitos de proteção e blindagem compatíveis com as medidas de compatibilidade eletromagnética EMC. O sea que cuando se utiliza esa técnica de modulación por largura de pulso PWM, debemos incluir alguna etapa para amortecer esas interferencias que pueden crear problemas, ¿no?, en equipamientos de radiofrecuencia principalmente. Entonces, esos inversores autochaveados conectados a rede, a frecuencia da potência inyectada debe ser sincronizada con a da rede, gerando os pulsos de chaveamento de acordo com essa frequência. Aqui vemos nesse circuito um inversor com transformador. Então, existe essa possibilidade com transformador em baixa frequência, low frequency. Então, todos esses inversores autochaveados, quanto os inversores chaveados pela rede, podemos utilizar transformadores comuns, né, de baixa frequência, com 60 Hz aqui no Brasil. E a função desse transformador é ajustar a tensão de saída com a tensão da rede. E nesse caso, o campo magnético do transformador isola eletricamente o circuito corrente contínua do circuito corrente alternada. Aqui está o transformador, toda essa etapa aqui é etapa a partir de corrente contínua e as diversas etapas de chaveamento. Aqui está o gerador de PWM, aqui temos os dispositivos que vão produzir essa onda senoidal e todas são etapas. Aqui temos um seguidor de ponto de máxima potência, são blocos de controle eletrônico, tudo aqui na etapa em contínua. Então, este transformador aqui, a través entre primário e secundário, existe um núcleo de material ferromagnético que vai isolar, né, de tanto a parte contínua como de alternada. E na saída já de secundário do transformador, aqui nessa última etapa, vamos ter tudo já em corrente alternada, compatível com a rede elétrica. Então, existem algumas outras etapas de filtragem, de proteção também, né? E vamos aqui compatibilizar a frequência da rede e a tensão da rede com o inversor, né? Então, é feito isso aí com transformadores de baixa frequência. Mas também existe a possibilidade de utilizar transformadores em alta frequência, HF, High Frequency, entre 10 a 50 kHz. E o objetivo é conseguir menores tamanhos, menores perdas e menor peso e menor custo. Ou seja, incluindo transformadores então, de HF, a ideia é diminuir tudo, né? O que é a parte física e também o custo. Mas o resultado para fazer isso é que vamos precisar circuitos muito mais complexos e, portanto, o custo vai aumentar. Então, a diferença de preço aí de um inversor autochaveado com transformador HF é muito maior, né? E existe também a possibilidade de inversores autochaveados em transformadores. Isso aí para potências menores, com as vantagens de possuir menor tamanho, peso, perdas e custo. Então, nesse tipo de inversor, a tensão de entrada deve ser maior que a tensão de pico da rede, ou deve ser elevada através de um conversor de corrente contínua a corrente contínua, geralmente integrado ao circuito de inversor. Este tipo de inversores não possuem isolamento elétrico e, portanto, é necessário incluir medidas, né, de segurança na instalação
a través de la instalación de dispositivos de protección contra corriente residual, tanto do lado CC quanto do lado CA. Entonces, son las variaciones de ese tipo de inversor autochaveado, utilizando transformadores o no. Bueno, algunas características aquí en esta tabla mostramos algunas características comparativas, ¿no? Entre inversores autochaveados con transformador y sin transformador. Las características con transformador son tensiones de entrada y salida eléctricamente isoladas. Es un equipamiento inversor bastante difundido y la mayoría de los inversores centrales son de ese tipo. Sin transformador, en ese caso la tensión del arranjo fotovoltaico debe ser mayor que a la red o usar conversores CC. Otra característica, a mayoría de los inversores de fileira, o sea, inversor centralizado es cuando un solo equipamiento centraliza toda la conversión de continua alternada, y en fileira es cuando utilizamos varios inversores. Eso depende del tipo, ¿no?, de sistema. Con relación a las vantagens, con transformador puede trabajar con tensiones reducidas en entrada, de menores a 120 voltios, menores interferencias electromagnéticas y no necesita de ligación equipotencial o punto de aterramiento del arranjo fotovoltaico. Con relación a los inversores sin transformador, las vantagens son las siguientes: mayor eficiencia si no tienen conversor CC, menor peso, menor volumen, instalación en continua menor para los inversores de fileiras o de módulos en corriente alternada, ¿no? Desvantagens con transformador: perdas no transformador, mayor peso, mayor volumen. Y con sin transformador, las desvantagens: uso de dispositivos de protección adicionales, fluctuación del punto de funcionamiento, instalación completa con protección clase 3 y mayores interferencias electromagnéticas. Entonces, existen esas características que deben ser llevadas en cuenta a la hora de escoger, ¿no?, qué tipo de inversor. Hasta ahora vimos toda parte así de cómo funcionan, ¿no?, esos inversores, y la parte ya así física, ¿no?, de circuitos electrónicos. Vemos aquí un ejemplo de un inversor, también conocido solar, inversor solar, que existe una etapa aquí de entrada, ¿no? Aquí tenemos las entradas, terminales de entrada en corriente continua, una llave seccionadora, va a existir una placa de potencia, depende de la potencia del inversor. Aquí están los terminales de barramento en continua. Aquí van a existir capacitores de entrada de barramento en continua. Después, en otro lado, placa de filtros y de sensores de corriente y tensión. Y la placa de control aquí. Y finalmente los terminales de salida en alternada. Entonces, como vemos, la corriente continua que entra que ven por cabos, ¿no?, de sus módulos fotovoltaicos, ingresa al inversor y pasa por todos esos circuitos electrónicos que tienen la etapa de control, de generación de pulsos, todo eso ahí en baja tensión, ¿no?, de niveles de circuitos electrónicos, mas también existe un lado de potencia, con barramentos, ¿no?, que conducen mayor corriente. Y aquí ya existe a conversión, ¿no?, utilizando dispositivos electrónicos adecuados a tener ahí en la salida a corriente alternada adecuada y compatible con la red eléctrica. Aquí vemos, por ejemplo, dos inversores de un inversor genérico y aquí una marca conocida, SMA. La realidad es que si olhamos los inversores todos así en línea, que colocamos varios, más o menos todos tienen ese mismo padrón interno, aquel padrón que mostré anteriormente, ¿no?, de tener una etapa en corriente continua con circuitos electrónicos adecuados,
y a la salida en alternada. Entonces esa estructura interna, en realidad todos los usuarios lo único que vamos a ver es un bloque. Entonces a seguir voy a mostrar algunos ejemplos de inversores. Este por ejemplo es inversor Fronius Primo 4.0 de 4 kilovatios pico, de 14 kilovatios pico. Entonces ese es un inversor bastante popular que ya incluye, ¿no?, todas las etapas de transmisión de datos, que puede ser aquí en las telas del computador, del celular o de otros dispositivos. Podemos observar un comportamiento de un sistema fotovoltaico en general, o sea, de cuánta de energía eléctrica está siendo producida, cuánto de energía eléctrica proveniente de un módulo está siendo inyectada. Aquí tengo un equipamiento que ya nos produce, trabaja como si fuese un sistema de adquisición de datos. Entonces podemos obtener varios datos ahí. Cuando se hace la montaje es simple, ¿no? Nada más lo único que vamos a ver ahí es un inversor que tiene ya puntos, ¿no?, para colocar parafusos y sistemas de fixación, generalmente en las paredes. Aquí vemos la llegada de los cabos en corriente continua, pasando por las cajas de protección, entra en continua, hace todo el tratamiento de esa energía. Aquí tenemos ya en alternada, control en alternada y finalmente va para conexión con la red eléctrica. Los datos técnicos de ese inversor, tamaño, aquí en milímetros, 64 centímetros por 43 centímetros y 20 centímetros de fondo. Un peso 21,5 kilogramos, potencia 4 kilovatios. Dados de entrada de inversor, potencia máxima nominal 4 kilovatios, faixa de tensión de entrada de inversor 210 a 800 volts. Todos los inversores trabajan en faixas de tensiones. Tensión máxima de entrada de inversor de 1000 voltios, corriente máxima 12 amperes, tensión mínima de partida de inversor 80 voltios y cantidad de rastreadores, o sea que el sistema de seguimiento de punto de máxima potencia cuenta con 2 de esos sistemas de máxima potencia. Una salida de inversor en alternada, potencia de salida 4 kilovatios, tensión de red de diversas fases, ¿no? Aquí son los picos de 2200 voltios que puede soportar instantáneo, ¿no?, en cuestiones de milisegundos. Más firme es 230 voltios, una faixa de 180 a 270. Tensión nominal de inversor 220 voltios y corriente máxima de salida 17,4 amperes. Aquí vemos otra disposición de esos inversores en fileiras. Aquí tenemos una calle donde están los cabos en continua y en alternada. Entonces este ya es un sistema de mayor porte. Otro tipo de inversor es denominado Fronius. Entonces aquí tengo ya otra etapa aquí de visualización a través de display. Entonces otro tipo de inversor, en el cual tenemos, en realidad ese inversor ahí es inversor Solis 8 kilovatios y con 3 sistemas de seguimiento de máxima potencia. Tienen características: tecnología de conmutación de alta frecuencia, 3 sistemas de seguimiento de punto de máxima potencia, conexión en corriente continua MC4, monitoramiento por Wi-Fi, aplicativos también, computadora y telefonía celular. Entrada en corriente continua 600 voltios, tensión de partida 120, gama de tensión para un seguimiento de máxima potencia de 100 a 500 voltios, corriente máxima de entrada 10 amperes en todas, ¿no?, de las líneas. Máxima corriente de cortocircuito para cada seguidor de punto de máxima potencia. Como son 3, estamos hablando de todos de 15,6 amperes.
y son tres, ¿no? Seguidores de máxima potencia. Na saída vamos a tener potencia nominal 8 kilovatios, potencia máxima de saída 8,8, tensão nominal de rede 220, frequência nominal 50-60 Hz, fase de operação monofásico, corrente nominal de saída 36,4 a 36,8 A, corrente máxima de saída 36,6 A, factor de potência de saídas de 0,8 a 1, e THDI é a potência de saída nominal. Para a potência de saída nominal questões de proteção de interferência, né? 1,5%. Eficiência 98,1%. Como vemos, cada fabricante na ficha técnica fornece alguns menos informação e outros mais riqueza, né, de informação. Isso depende de cada fabricante. Neste caso, esse inversor Solis também fornece informações com relação à proteção contra inversão de polaridade, conta com tudo isso. Proteção contra curto-circuito, proteção de sobrecorrente de saída, proteção de sobretensão de saída, monitoramento de resistência de isolamento, detecção de corrente residual, proteção de sobretensão, monitoramento de grade, proteção de ilhamento, proteção de temperatura, e também fornece dados adicionais como relacionados com as dimensões, né, de largura, comprimento e profundidade, peso 18 kg, topologia SN transformador, ou seja, tem aqueles sistemas em alta frequência, proteção IP65, emissão de ruído menor a 30 decibéis, conceito de refrigeração convecção natural, altitude máxima de operação 4.000 metros sobre o nível do mar, vida útil projetada 20 anos. Então, esse é o inversor Solis. Por último, outro exemplo é essa marca popular da Alemanha, ¿no? SMA, que tem aí a família dos inversores Sunny Boy, no caso de 3 kW monofásico, que tem as informações de entrada, né? Máxima potência do gerador de 5.500 vatios pico, tensão máxima de entrada 600 volts, intervalo de tensão MPP 110 a 500 volts, ou seja, também tem seguidor, né, de máxima potência, tensão de entrada 125 volts, corrente máxima de entrada 15 A para cada MPPT, que na realidade ele conta com 2, né? Número de entradas de seguidores de ponto de máxima potência 2. Na saída em alternada, potência atribuída 3.000 vatios na saída em alternada, potência aparente máxima 3.000 volt-ampere, tensão nominal 220 volts, intervalo de tensão de 180 a 280 volts, frequência de rede 60 Hz, corrente máxima de saída 16 A, e rendimento e eficiência 97%. Então, atualmente já os inversores têm já uma alta eficiência, né, próxima já a 100%. A informação desse Sunny Boy 3.0 com relação a dispositivos de proteção, ele conta com ponto de seccionamento no lado de entrada, monitoramento de ligação de terra, monitoramento da rede, proteção contra inversão de polaridade em corrente contínua, resistência a curto-circuitos em corrente alternada, unidade de monitoramento de corrente residual sensível a todas as correntes, e classe de proteção de acordo com as normas IEC 62103, categoria de sobretensão de acordo com a norma IEC 6064/13. Então são as normas internacionais, né, para a qualidade, né, de fabricação de inversores. Esse Sunny Boy também fornece outras informações de dados gerais, né, temperatura de operação entre menos 25 graus Celsius a mais 60 graus Celsius, emissões sonoras típicas menor a 25 decibéis, autoconsumo à noite 1 watt,
Topología también es en transformador. Refrigeración activo. Grado de protección conforme ISE 60529 y IP 65. Clases de condiciones ambientales 4K 4H de acuerdo con la norma ISE 60721 3 4. Valor máximo admisible de humedad relativa, sin condensación 100%. Ligación en corriente continua vía conector SANCLIX. Ligación CA vía conector. Display para smartphone, tablet y laptop. Interfase WLAN, Speedway y Web Connect. Homologación, ahí tengo varios certificados, incluyendo Inmetro y otros internacionales. Entonces, este inversor Sunny Boy, como vemos, cada fabricante fornece las informaciones que le ve por conveniente. Para finalizar, la recomendación es leer ese capítulo 4, componentes básicos de sistemas fotovoltaicos, específicamente el ítem 4.6 inversores do Manual de Ingeniería para Sistemas Fotovoltaicos de João Tavares Pinho e Marco Antônio Galdino. Muito obrigado.